colocando para gravar aqui, tá? E aí, vocês podem, então, assumir, fazer o seminário de vocês, depois é o grupo do João e da Amanda, e depois, então, e depois então, a gente fala sobre as danças. Já está compartilhando a tela, já? Já. Tá bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre a obra Of Mice and Men, do John Steinbeck. Mas antes vamos apresentar algumas coisinhas dele. O John nasceu em dia 27 de fevereiro de 1902, em Salinas, na Califórnia, e morreu no dia 20 de dezembro de 1908, em Nova York. Ele foi um novelista e romancista norte-americano conhecido pelo seu trabalho The Grapes of Wrath, que resumiu a amargura da década da Grande Depressão e despertou simpatia generalizada para a situação dos trabalhadores agrícolas e migratórios. Dentre alguns prêmios que ele ganhou, o principal foi o Prêmio Nobel de Literatura de 1962, 6 anos após sua morte. Na definição do prêmio, eles colocaram assim: o Prêmio Nobel de Literatura de 62 foi concedido a John por seus escritos realistas e imaginativos, combinando humor simpático e aguçada percepção social. Essa frase, enfim, está disponível no site Nobel Prize, que é onde sempre tem a divulgação desses autores que ganham esse prêmio e algumas descrições, alguns fatos sobre. Dentre eles, essa descrição. Ele frequentou a Stanford University, em Califórnia, intermitentemente entre 1920 e 1996, mas não chegou a se formar. Em 25, ele muda para Nova York, onde tenta se estabilizar como freelancer, mas volta à Califórnia. Essas experiências deram a ele e suas obras autenticidades nas descrições, principalmente na vida dos trabalhadores e de suas histórias. Depois de publicar alguns romances e contos, ele tornou-se amplamente conhecido com Tortilla Flat, uma série de histórias engraçadas sobre paisanos de Monterey. Aqui eu não sei se o outro grupo vai falar sobre as obras dele, mas nós tivemos uma ordem cronológica das principais obras. E essas descrições são encontradas principalmente no sumário, no resumo de cada obra. Em 1929, ele lança o Cup of Gold, que é o seu primeiro romance sobre o pirata fora da lei que governa o reino espanhol de meados da década de 1650 até meados da década de 1660. Em 1932, o The Passion of Heaven, 12 histórias que interligadas retratam os fracassos e a fragilidade, sonhos e ilusões que por vezes destrói as promessas das pastagens do céu. Em 33, ele lança o To God and Know, que explora a relação entre o homem, o Joseph, e sua terra. É o terceiro romance que, assim como os outros dois, não obteve sucesso. O Tortilla, que é a primeira obra dele a alcançar popularidade, vai contar a história de beleza e bondade intrínsecas, embora subestimada das coisas simples. E em Devil's Battle, um relato clássico de uma greve de trabalhadores agrícolas e um par de organizadores trabalhistas marxistas que arquitetaram. E aqui um breve resumo do que nós já vimos com o professor, do contexto da época, que foi a Grande Depressão, que foi a pior crise econômica da história do mundo industrializado, começando após a queda da Bolsa de Valores em outubro de 1992 e durando até 1939. Na literatura, ela tem reflexo nas obras, e dentre alguns temas comuns que são encontrados nas produções do período são o desprezo, a pobreza, a corrupção, o conflito entre o trabalho e a gestão, a necessidade de trabalhar juntos e o desejo de escapar. Isso também nós vamos ver na obra que nós vamos falar hoje. Era um momento de questionamentos, né, sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, fatos como a crise de 29, a Great Depression, influenciaram para que nas obras tivesse a guerra e embate entre os dois heróis, como o professor falou, que é, de um lado, o herói e versus a sua resistência. E nessa obra nós vamos encontrar, né, algumas dessas características que foi falada aqui. Essa própria fica. Boa noite. Vou começar falando da obra Of Mice and Men. É uma obra que conta a história de dois amigos bastante diferentes e até mesmo um pouco característicos, cada
aparência que eles têm, como se fosse um estereótipo praticamente, e a busca pelo seu sonho. Não somos apresentados a dificuldade e a solidão, não apenas dos próprios protagonistas, mas também de cada personagem ao longo da história, que sofre suas diferentes condições. É um dos únicos romances publicados escritos do ponto de vista de terceira pessoa objetiva, ou seja, nós não sabemos o que se passa na mente do personagem, não é aquele pensamento. É como se eu, por exemplo, olhasse para a Amanda e eu descrevesse o que está acontecendo com ela. Eu não sei o que se passa nela, pode escrever através dos atos dela. Mas é basicamente isso. O título do romance vem de um poema do poeta escocês Robert Burns chamado Two Mouths. Eu coloquei essa imagem aí do Ben e do Hulk por uma razão bem simples, como vocês vão ver logo a seguir. E aqui são alguns personagens muito importantes. George, ele é magro, pequeno, cauteloso, esperto, sendo cuidador do Lane. No caso, ele seria o Ben. O Lane, ele é grande, forte, com mente infantil e inocente. O Hulk. E eles são os dois protagonistas da série. E o Lane realmente tem uma nonsense bastante infantil, que inclusive traz sérios problemas para o George e para o próprio Lane. Além disso, nós temos outros personagens, como Curly, que é o filho do dono da Terra, onde eles vão trabalhar. A mulher de Curly, que não tem nome, é só a mulher de Curly. Que ela se resume assim, ela tem também muitos problemas. Como eu disse, vários desses personagens sofrem de solidão. O Kent, que é um idoso e aleijado, o Crooks, que é um negro, e o Slim, que é o cuidador de cavalo, se a sua palavra era considerado leigo demais, porque ele era muito compassivo, ele conseguia compreender muitas pessoas, por isso que ele conquistava e se ele dissesse, não, os outros entendiam, tudo bem, se ele disse que não, eu vou acatar. E o Carlson, que é aquele tipo de machão que quer se mostrar, anda com espingarda, fica alisando a espingarda. Exatamente isso. Agora vamos para o primeiro capítulo da leitura. No primeiro capítulo nós temos uma apresentação dos personagens, além da fuga dos dois protagonistas dessa história, por um ato de Lane. O que ocorreu foi, o Lane e o George, eles têm um sonho que é de ter sua própria fazenda. E eles vivem na época da Grande Depressão, então eles vivem uma época de grande dificuldade. Eles são muito estranhados pelas demais pessoas, porque os dois sempre andam juntos, o que é raro nessa época, porque além de existir um companheirismo entre si, também já tinha se tornado comum, como outro personagem relata mais futuramente, que muitas pessoas acabam aceitando aquela condição de que eles não vão conseguir ir para o isso dali, enquanto o Lane e o George não, eles querem continuar. E o que acontece é justamente o que eu disse. O Lane, ele é muito infantil, ele é muito inocente. Então, ele vê uma menininha, acha ela bonita, com um vestido, e ele quer pegar, e o instinto dele é de pegar como se fosse uma criança. Isso que ele pega o vestido, ela grita. Ele se assusta e ele tenta pegar mais forte. E ela grita de novo, as pessoas vão para cima dele, e ela, inclusive, diz que ele tentou estuprá-la. Por conta disso, com medo do Lenny ser linchado, o George pega o Lenny e foge. E o Steinbeck, ele, apesar dele narrar em terceira pessoa, ele tem uma característica muito grande nesse romance, que é descrever bastante a cena e, por meio dela, ir traçando alguns paralelos com os próprios personagens. Em determinado momento, ainda no primeiro capítulo, é dito que o Jorge ele se assemelha ao urso porque ele é grande, peludo, desengonçado. Ao mesmo tempo, ele é muito protetor. E ele faz isso no momento que eles estão fugindo, estão no meio da floresta, descrevendo a paisagem, e ele começa a falar sobre os animais. Nesse ponto que ele começa a falar dos animais, ele volta para o Lane. O Steinbeck ele tem muito disso nesse romance. Em função da fuga dos atos de Lane e George se vê constantemente dividido e costuma lembrar e imaginar as sessões juntos de Lane. O George, realmente ele vive uma posição difícil, porque o Lane ele não tem consciência dos seus atos, ele apenas entende que é uma coisa ruim, porque o George vive brigando com ele, e constantemente o Lane se esquece. Mas quando ele se lembra, ele fica, meu Deus, eu fiz coisa ruim, e ele se encolhe. E o Lane e o George já está cansado disso. Então, em determinado momento, ele diz que
quer abandonar o Lane, só que ele não consegue. No capítulo 2, então, eles chegam na nova fazenda, é apresentado o local onde os dois irão trabalhar, assim como os personagens que a compõem. Aqui, em 3 ocasiões diferentes, os personagens expressam suspeitos sobre o Lane e George viajarem juntos. Aquela coisa que eu disse, das pessoas estranharem o fato dos dois viajarem juntos. Primeiro é o chefe, para quem eles vão trabalhar, questiona George. Questiona se George está usando está ou não usando o Lane como pagamento, como força braçal. A segunda pessoa questionada é Curly, filho do chefe. Em vez de questionar sua relação econômica, sugere que os dois tenham um relacionamento sexual. Quando ele questiona George, e George responde que nós viajamos juntos, quando ele responde, então é assim? A terceira pergunta vem do Slim, aquele que eu disse que todos os outros trabalhadores têm uma grande consideração, que é o único que realmente entende os dois. O príncipe da fazenda, cujo comentário é mais na forma de uma declaração amigável que é uma pergunta, vocês viajam juntos? O George responde, sim, e eles cuidam um do outro. Então, o Slim responde, não são muitos os caras que viajam juntos, não sei por quê. Todo mundo maldito do mundo tem medo um do outro. No fim, Slim dá um cachorrinho a Lane e o George agradece. O que acontece ainda no segundo capítulo, é que o Candy, o idoso aleijado, ele também tem um cachorro, que já está velho e fede bastante. Já o Carlson, que é o tipo machão, ele quer porque quer matar o cachorro, enquanto o outro protege. E Slim, então, ele pega um filhote e ele fica pensando para quem ele deveria dar. Se era para o Lane, que adora coisas fofinhas, e que novamente tem uma mentalidade de uma criança, então ele precisa ter um certo apego com as coisas, ou então para o próprio Candy. No fim, ele acaba dando para o Lane e o George agradece por isso, porque é uma forma do Lane se sentir querido. E também ter alguma coisa para cuidar. No terceiro capítulo, então, ao começo do conflito que ia ocorrer depois, levando ao triste fim dos sonhos dos personagens. A esposa de Curly, sendo motivo para discussões, gera um acidente e o compartilhamento de um sonho. E o compartilhamento do sonho, além da discussão de Witch, que costuma levar às quedas de ambições. O que acontece aqui é que o Curly chega todo exaltado na fazenda procurando sua esposa. O Slim estava com os outros personagens, em determinado momento ele se retira para dar uma olhada na fazenda. Nisso, um dos personagens, que é o Witch, que é um personagem secundário, ele comenta que talvez ela esteja com o Slim. E essa proposta de Curly se veste de forma muito provocativa. Tanto que o Jorge, logo no começo do livro, quando ele a conhece, ele diz, ele pensa consigo, ela é bonita, mas não vale a pena. Porque é como se ela fosse uma quebradora de homens. Ela só fizesse aquilo para realmente acabar com você lá dentro. Inclusive vai explicar do porquê ela faz isso, quando vai explicar sobre a solidão dela. Acontece que o Curly chega lá todo exaltado e começa a brigar com o Slim. Os dois começam a bater boca, chega o Lane e o George. O George, então, o Lane, ele fica no meio daquele conflito, sem saber o que acontece, e o Curly se vira para ele como se o Lane fosse o culpado. Inclusive, o próprio Curly começa a ameaçar bater no Lane, sendo que o Lane era gigantesco. E o George diz para ele, por enquanto, ele não fazer nada. E o Lane, ele sempre obedece ao George, porque ele tem uma confiança muito grande no George. O George sempre cuidou dele. Então, o Curly, ele realmente ia bater no Lane, então o George autoriza o Lane a se defender. Nisso, o Lane pega a mão do Curly e quebra a mão, com uma facilidade muito grande.
O It, que é o personagem secundário, ele faz a sugestão que quebra o sonho de muitos daqueles que acabam se conformando com a situação. Ele faz a sugestão para o Jorge, aquele que é responsável pelo N, e digamos, pelo sonho dos dois, já que ele é o único que tem consciência realmente, que talvez eles devessem jogar poker e ir para um prostíbulo, fazer alguma coisa assim. O George, ele não concorda com isso, mas a vida do It resume a isso: prostíbulo, amante, jogar. Ele não tem ambição nenhuma. O caso do capítulo se passa na casa do Crooks, que é um personagem negro. Ele é um funcionário negro, rico, mas ele não é rico no sentido financeiro, e orgulhoso daquilo que tinha. Ele é rico justamente dos objetos que ele conseguiu obter, e ele cuida com muito zelo. Por isso que ele é extremamente rico. Ele faz questão de ler seus livros e de realmente cuidar de cada objeto que ele tem. Ele tinha muito orgulho daquilo, como sua casa demonstrava, mas sem poder, porque, apesar dessa época de já ter se passado a abolição, como nós sabemos, ainda existia muito racismo, então ele não tinha poder nenhum, e ele era fraco diante de sua posição social, e ele tinha consciência disso, então ele acabava aceitando. Isso fica bastante claro no momento que a esposa de Curly, que mais tarde chega... Não, deixa eu primeiro voltar. O que acontece aqui, nesse capítulo, o Lenny, ele sabendo que fez uma coisa ruim, ele vai para a casa de Crooks. Só que ele não sabia que era a casa de Crooks. Ele foi lá procurando um cachorrinho. O Crooks, então, abre a porta, pergunta o que ele está fazendo lá, e o Lenny, infantilmente, entra na casa, e o Crooks, querendo se impor, querendo ter algum respeito, já que ele nunca conseguiu com ninguém, sabendo que o Lenny ele era uma criança, um pouco de um gigante, ele começa a querer provocar o Lenny, e ele faz isso da pior forma, ele começa a provocar, chamando a atenção para o Jorge, aquele que cuida do Lenny. Em determinado momento, o Crooks ele percebe que ele está em uma situação perigosa, porque o Lenny ele começa a se sentir ameaçado e já ia partir para uma agressão física, se aquilo lá continuasse. Não demora muito para que o Candy, o idoso aleijado, chegue na casa. Porque pouco antes o Carlson, aquele machão, matou o cachorro do Candy com autorização do Slim. Então ele estava emocionalmente muito abalado. E o Len e o George, eles compartilham os sonhos dele, a missão dele, com o Candy. Inclusive, o Candy ele falou que ia ajudar financeiramente para conquistar esse sonho, apesar dele ser um idoso aleijado. O Crooks, então, os três começam a conversar ali. Em determinado momento, o Candy compartilha essa ambição com o Crooks. É só que ele não compartilha intencionalmente. É como se ele estivesse conversando com o Len sobre a ambição e o Crooks ouvisse. O Crooks, em determinado momento, ele retruca, mas ele também fica instigado com aquilo. E então o Candy começa a conversar com o Crooks, e o Crooks ele já começa a se empolgar, ele começa a dizer: eu também quero participar disso, eu também quero ter essa fazenda, eu ajudo vocês com pagamento, e por mais que eu não possa fazer muito, eu ajudo com trabalho braçal. Nisso, a esposa de Curly, chega querendo ter atenção, querendo demonstrar também alguma dominância, procurando o seu esposo. Ela sabia que o esposo dela não estava lá, ela sabia que o Curly não estava lá, mas ela queria mostrar que ela podia fazer isso. Tanto é que o Crooks, ele retruca dizendo que ela não tem o direito ela não tem direito de estar lá na casa dele e que ele não ia permitir isso. E é nesse momento que ela humilha dizendo a ele: eu poderia amarrá-lo em uma árvore tão facilmente que isso nem chega a ser engraçado. Isso deixa clara a posição social dele dentro daquele meio. E justamente pelo fato dele ser negro, por ele ser o funcionário mais antigo daquele meio, ele não tem poder nenhum. E sabendo o peso das palavras que tinha, e sua posição, não conferir respeito, a ação do Crooks foi: ele se retirou terrivelmente dignidade protetora do negro. Essa aqui quer dizer que ele se recolheu na parede, se encolheu.
por medo. Apesar de sua falta de poder, então, no começo do capítulo, Crux tenta provocar Lane, como eu disse, e percebe que Lane é perigoso. Isso aqui tudo eu já falei. E aqui demonstra a questão do que eu falei de como o Crux ele é rico e orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele é muito perceptivo para ele ser o funcionário mais antigo, ele já ter visto muita coisa. Crux não é apenas realista, graças à sua vida e sua riqueza, ainda profeticamente comenta acerca do sonho dos dois, que é aquele momento que ele retruca do sonho da ambição que o Lane e o George tinham, depois eles compartilharam com o Candy e agora com o Crux. Eu já vi caras quase loucos de solidão por terra, mas sempre que um bordel ou um jogo de blackjack levava o que fosse preciso. Que é aquela sugestão do Witch, aquele personagem que eu comentei antes. Isso que eu dizer bem, que é o Witch, que é pensar viver pro agora, o seu dinheiro para o trabalho, bordéis ou amantes. E ainda a esposa de Curly, ouvindo aquilo superficialmente, ela reforça essa ideia dizendo: se vocês tivessem dois pedaços do mundo, por que estariam pegando duas doses de milho com ele chupando o fundo do copo? Eu conheço vocês, quer dizer, eles não saberiam o que fazer com aquilo. Em vez de eles plantarem e fazer alguma coisa, olhei, eles iam pegar um copo e chupar. E eu já vou comentar aqui a questão da solidão do Crux, do Ken, já que isso não vai ser comentado nos outros capítulos. O Crux, como já ficou bem claro, ele acaba sendo muito isolado por sua posição de ser um negro numa fazenda, ainda existe muito racismo, e o Ken é pelo fato dele ser um idoso, então já não tem muito respeito onde seu trabalho vai ser extremamente valorizado, e ainda por cima é aleijado. Ele seria um... Esqueci o termo agora. Ele seria incapaz de fazer justamente esse trabalho devido a essas duas condições. O que acontece ainda no final do quarto capítulo é que a esposa de Curly, ela comenta sobre o que aconteceu com seu marido, como é que a mão dele havia quebrado. E ela olha para o Lenny quando pergunta isso. Então ela já tinha consciência que era o Lenny que havia feito, mesmo que o Lenny tinha feito isso como forma de se proteger. Então, ao fazer essa pergunta, novamente, querendo dar uma questão de dominação, ela fez isso como se estivesse tentando ameaçá-lo. E Candy, já que o Brooks agora não chama mais, podia tentar se defender, defende o Lane, dizendo que ela tinha que sair de lá, senão eles iam comentar para o Slim e para o dono da terra. Com isso, eles saem da casa do Brooks, perdão, e o Lane ele vai em direção ao estábulo, onde ele pega o filhote que ele tinha ganhado do Slim, e ele vê que o filhote estava morto. Acontece que o Lane, ele tinha matado o filhote, como ele já havia feito muitas vezes com outros animais, por exemplo, ele pegava o esquilo na tentativa de fazer um carinho no esquilo, ele acabava apertando demais, quebrar o pescoço. E a esposa do Curly chega nesse momento. O George, ele estava fora da fazenda, porque ele havia ido fazer o depósito para poder assegurar o dinheiro, enquanto os outros funcionários, como o Slim, o Carlson e o próprio Curly, que havia quebrado a mão, estavam fora da fazenda e estavam voltando. A esposa de Curly chega no momento em que o Lane estava tentando esconder o cachorro porque ele estava com medo do George brincar com ele, porque ele tinha feito uma coisa ruim. Ele tinha matado um cachorro, sendo que a condição para o Lane poder ir para a fazenda com o George, a condição entre aspas que o George ia levar de qualquer jeito, era que ele cuidasse de coelho, já que o Lane adora coisa fofinha. Por isso que ele gostava tanto do filhote. Então ele fica naquela situação desesperada, querendo esconder o cachorro, e nesse momento a esposa do Curly chega. Ela começa a conversar com o Lane. O Lane, ele não dá muita bola, mas ela continua falando. E nisso ela deixa bem claro que ela tinha um sonho de ser uma atriz, ela não tinha conseguido. Logo depois ela se casou com o Curly.
e acabou ficando muito velha para fazer qualquer tipo de papel. Por isso que ela tem aquela posição de querer dominar os outros personagens, por isso que ela se veste de forma provocante, que ela tenta querer se impor e tentar conquistar alguma atenção, sendo que ela é completamente solitária, já que o próprio Curly ignora ela e ela o tempo todo tem medo dele poder agredir ela. Ela acaba, assim como o Candy, o Crooks, ela também se encontra numa posição muito isolada, uma solidão muito grande. Por isso que ela é tão provocativa e tenta ser dominadora, embora ela não consiga ser. Assim, isso, a esposa de Curly, ela acaba vendo o filhote e vai se retirar. É só que ela não vai comentar sobre o filhote. Só que o Lane, ele pensando, ele instintivamente achando que ela ia poder comentar com o George, ele segura ela. Nisso ela vai gritar, também de forma instintiva, já que um homem daquele tamanho agarrando uma mulher é estranho. Ele segura ela e cobre a boca. Ele começa então a ouvir os passos dos cavalos, que estavam se aproximando, e começa a segurar ela cada vez mais forte. Por isso ele mata ela com sufocamento. Uma luta começa Lane em pânico, os olhos da esposa Curly selvagem de terror, até que seu corpo cai como peixe e ela fica imóvel. Nisso, o Lane, ele não fica tão preocupado assim com a questão dele ter matado a esposa de Curly, mas novamente com a questão de querer esconder o cachorro, com medo do George brigar com ele. Então ele simplesmente larga a esposa de Curly e cobre com um pouco de feno, pega o cachorro e foge. O Candy, então, entra dentro do estábulo, encontra a esposa de Curly e logo depois ele vê o Jorge chegando. O Jorge ele já deduz o que aconteceu e conta e então eles comentam sobre como vão sair daquela situação. O Candy afirma que ele e o Jorge ainda podem ter sua fazenda, só que o George percebe que isso nunca vai acontecer, porque nesse caso ele teria que abandonar o Lane, e sem o Lane, ele não conseguiria fazer isso, porque os dois já haviam desapegado bastante. E é nesse momento também que fica bem clara a relação dos dois, porque quando o Slim pergunta sobre o Lane, a relação do Lane e George, o George também explica que quem cuidava do Lane era sua tia, só que ele conhecia a tia do Lane. Após o falecimento da tia do Lane, o Lane começou a seguir o George e ele provocava o Lane, já que ele via que nada ia acontecer com ele. Uma vez ele brincando disse: se joga no lago, sendo que ele sabia que o Lane não sabia nadar. Isso ele percebe que o Lane começa a se afogar, ele desesperado entra e por pouco, com o Lane já quase morto, consegue salvá-lo. A partir daquele momento ele percebe que o Lane, justamente por sua forma infantil, ele poderia se expor em muitos perigos, ele tinha que se pôr numa posição de protetor dele, apesar dele ser enorme e forte. E aqui já é o pensamento do Jorge, quando o Candy comenta sobre essa questão dele e o Jorge poderem conseguir conquistar a fazenda, mas ter que abandonar o Lane. Eu acho que eu soube desde o começo. Acho que saber que nunca faríamos isso. Gostaria de tanto de ouvir sobre isso e pensar que talvez sim. E as palavras do Jorge repetem aquela profecia do Crooks, quando ele imagina a sua vida sem o Lane. Vou trabalhar um mês, vou pegar $50, vou ficar a noite toda em alguma casa de gato nojenta, prostíbulo, ou vou ficar sentado no salão de sinuca até que todos voltem para casa. Depois volto, trabalho outro mês e terei mais $50. O George, ele repete exatamente o que o Crooks havia falado no momento que ele percebe que teria de abandonar o Lane. Não demora muito até que o Crowley, Carlson e o Slim cheguem. Então, o George ele pede para o Candy chamar eles, mostrar o cadáver da esposa de Curly, enquanto o George ele se afastava para depois
dizer que ele tinha acabado de chegar na situação, não sabia de nada. E assim começa o sexto capítulo. O Candy chama todos lá para dentro do estábulo. O Curly já logo pensa que é o Lane e vai atrás dele querendo caçá-lo. O Lane, nessa hora, ele já tinha fugido. Então, o George ele chega e o Slim pergunta o que havia ocorrido, e o George meio que confirma dizendo que aquilo foi o Lane. Então, o Slim novamente pergunta sobre o que ele quer fazer e se ele estaria disposto a fazer o que fosse necessário, nesse caso, matar o Lane. E o George ele diz que sim. Então, o Slim e o George eles combinam de um jeito de mandar o Curly e o Carlson numa direção, enquanto o George ele seguia outra para ir atrás do Lane. Nisso, o George ele rouba o cavalo do Curly. O Curly ele pensa que foi o Lane querendo fugir e pega a espingarda do Carlson. Então, o Lane ele estava no Rio Salinas, onde se passa a situação, e tinha uma imagem clara da sua tia que se torna um gigantesco coelho para repreendê-lo, dizendo que seria punido por George, enquanto o Lane defende George, dizendo que levantou sua rã para mim com uma vara, contudo o coelho persiste. E Lane, como uma criança, põe suas mãos nos ouvidos para não escutar aquilo. O George encontra o Lane, ele se aproxima silenciosamente e depois ele chega num tom amigável. Ele pergunta por que o Lane estava gritando. Então, o Lane ele pede para ouvir a mesma história, porque sempre quando o Lane estava exaltado, o George ele contava a história da fazenda que eles teriam e que o Lane poderia cuidar de muitos coelhos e sobre como eles eram diferentes das demais pessoas. E o George corresponde contando a história, mas pede que o Lane faça o mesmo, também colaborando com a história, para dessa vez o George não ficar só falando. Então, depois o George ele pergunta por que o Lane fugiu. E o Lane diz que ele fugiu porque sabia que tinha feito uma coisa ruim. Ele tinha matado o cachorro que o George tinha pedido para cuidar. Então, o George ele diz que ninguém vai ficar chateado, ele não vai ficar, o Slim que deu o cachorro não vai ficar. E todos vão fazendo vão aceitar aquilo super bem. E aqui eu volto ao ponto a dizer, como uma criança, o Lane ele não está pensando no fato de ter matado a esposa do Curly. Ele está pensando no fato de poder ter chateado o George por ter matado o cachorro. Então, o pensamento dele não é sobre a fatalidade de uma pessoa, é sobre o fato dele chatear aquela pessoa que se tornou mais próxima dele. E enquanto o Lane estava dizendo que o George ia ficar bravo, dessa vez, o George ele continuava a acalmá-lo, então ele voltou a contar a história. Dessa vez ele pede para o Lane fechar os olhos. Então o George ele começa a chegar com a espingarda sem o Lane perceber e atira. Todos que estavam à procura do Lane para poder matá-lo correm, escutando o tiro. Então o Slim chega para o George e pergunta o que havia ocorrido. E o George ele conta. Os homens presumem que o Lane estava com a arma de Carlson e o George concorda. O Slim está com o cotovelo, o George diz que eles deveriam beber alguma coisa. Então, ao ajudar o George já se levanta e diz que precisava fazer. Ele fez o que precisava fazer e Slim leva o George a trilha em direção à rodovia, deixando o carro se perguntando junto com o Curly. Agora, o que diabos acha que está ocorrendo com esses dois caras? E aqui a questão da releitura. A obra em si trata muito a questão da dificuldade e o som dos migrantes naquele período, já que se vivia na Grande Depressão, não eram muitas pessoas que tinham ambição, muito desconformadas com a situação. Por isso que muitos estranham o próprio fato dos dois viajarem tanto, o Lane e o George, e inclusive o companheirismo deles, retrata bastante a questão da sensação de solidão e impotência, como o Brooks expressa quando o Lane questiona sobre os filhotes e o Brooks muda de assunto e menciona. Eu vi
Eu vi de uma vez um cara que falando com o outro que não faz diferença se ele não ouve ou entende. A coisa é, eles estão conversando ou estão decididos a ainda ficar conversando. É apenas estar com outra pessoa, isso é tudo. Os bandidos podem se identificar com a solidão dos trabalhadores do rancho. Ele volta para o quarto e lê sozinho. Claro, você poderia jogar fechadores até escurecer, mas então você tem que ler livros. Livros não são bons, você precisa de alguém. Então, não basta você ter conhecimento, você precisa de ter uma certa companhia para estar com ele. Um cara fica louco se não tem ninguém. Bom, não faz diferença quem é um cara, desde que ele esteja com você. Eu te digo que um cara não... Que um cara fica muito sozinho e fica doente. Nessa obra já é possível retratar aquela questão do que o meu já traz para a nossa psique, a questão da solidão com o Crux, o Candy, que o Crux o Candy por ser considerado incapaz, o Lane, devido à sua própria condição, que ele realmente tinha uma debilidade psíquica, e o Jorge, por ele ser o único responsável pelo Lane, ele se vê meio que, apesar dele ter uma companhia, ele se vê numa questão de solidão por ele não poder compartilhar aquilo. A esposa de Curly, porque ela perdeu essa oportunidade, ela nunca mais teve mais nada depois do casamento. Inclusive, ela tinha medo do próprio marido. E é basicamente isso sobre a obra. De vocês aí, estou vendo. Oi? Até manda, hoje está nada, hein? Pronto. Então vamos fazer logo o próximo seminário, tá? Porque esse demorou um pouco. Tá. Bom, agora a gente vai falar sobre o SN do Éden, do mesmo autor, Steinberg, e como a gente vai fingir que a gente não sabe nada sobre esse autor, e eu vou retomar a biografia dele, como se a gente não soubesse nada. Ok. Essa foi uma das fases que eu mais gostei do Steinberg, que é esse senhorzinho aí, simpático, que a ideia é como eles. Você recebe um casal e aprende a como lidar com eles. E em breve você tem uma dúzia. Bom, o John Ernst Steinberg Jr. nasceu de 27 de janeiro de 1902, na cidade de Salinas, que foi, e como ele estava no período do século XX, a cidade, a região onde ele morava, tinha muitos campos agrícolas, tinha muitas fazendas, então ele cresceu muito nesse campo, por isso nas obras que ele tem, ele retrata com muita fidelidade os campos, essa realidade, e a realidade dos rurais, dos trabalhadores rurais, principalmente. Ele é original, na verdade, o nome dele veio da Alemanha, que é esse nomezinho aqui, que também era uma família de campo, também tem fazenda lá. Então, em Mettmann, na Alemanha, tem uma fazenda com essa mesma propriedade, que pertenceu ao avô dele, que migrou da Alemanha para os Estados Unidos e encurtou o nome desse nome aqui, mais complicadinho, para Steinberg. E o seu pai, como ele é o Júnior, o seu pai é John
Ernst Steinberg, que trabalhou como tesoureiro no condado de Monterey, e sua mãe, Olive Hamilton, que era professora, foi quem introduziu ele a autores, a literatura, e principalmente aos autores mais intelectuais daquela época, como Dostoiévski, Milton Sonnenberg e George Eliot. Então, tanto desde pequeno, ele tanto esteve envolvido tanto com a região onde ele estava, com a agricultura, com os trabalhadores rurais, quanto com a escrita. E o que regeu a vida dele até o final. Todos os membros da sua família frequentaram a Episcopal Church, todavia, posteriormente, ele acabou se declarando agnóstico. E pelo contexto da Grande Depressão ao qual ele cresceu, ao qual ele passou a infância, Steinberg viveu de perto a luta dos trabalhadores rurais pobres, e isso lhe deu sensibilidade para a consciência rural e para ele ter ganhado o Nobel de Literatura pela fidelidade com que ele retratava, com a sensibilidade. Enfim. Na formação, ele fez o seu secundário na escola de Salinas e formou aos 17 anos. No ano seguinte, ingressou na Universidade de Stanford e terminantemente entre os anos de 1920 e 26. Só que, intermitentemente, né? Ele fazia alguns semestres, parava, fazia alguns semestres, parava. Parava e fazia vários bicos para se manter na faculdade, mas acabou desistindo. Desistindo não, ele não pegou o diploma, não foi pegar o diploma. Durante o período de 1925, um ano antes de ter terminado a faculdade, aos 23 anos, conseguiu conseguiu um emprego no jornal American de Nova York. Também investiu bastante tempo, nesse tempo ele já estava com alguns escritos, só que ele queria investir, ele queria ter sucesso. Então ele passou muito tempo procurando um redator que ele julgasse decente para fazer um bom trabalho. Tá. Então, no seu primeiro romance, o Cup of Gold, de 1929, narrou a história do pirata, do Henry Morgan, e que já nessa primeira obra a gente vê o estilo alegórico, que é muito presente nas obras dele, não é? Então, depois dessa estreia, poucos anos depois, em 33, ele publicou 32 e 33. Ele publicou a obra de Passers of Heaven into a God Unknown, que God Unknown, brevemente falando, foi um romance quase místico, baseado em... Tá bom, né? Então, em antigas crenças pagãs, as grandes epopeias gregas e os relatos da Bíblia, que têm por tema central o modo como os homens tentam controlar as forças da natureza e, ao mesmo tempo, compreender a sua relação com Deus e com o inconsciente. Nessa obra, sua God Unknown, ele demorou 5 anos para concluir, principalmente pela densidade. Entretanto, ele ainda não conseguiu sucesso, não conseguiu prestígio ou público, enfim, não conseguiu dinheiro apropriado com essa obra. E já veio na seguinte, que veio em 35 com o título de Tortilha Flat, ou Boêmios Errantes no Brasil, que foi uma coleção humorística de histórias curtas sobre a experiência de um povo singular que seria a procedência espanhola, mexicana, indígena e caucasiana. E esse povo, ele era avesso ao comercialismo, ao acúmulo de bens, às etiquetas sociais e às ambições mundanas. Então, aqui a gente já vê muitas das outras características que ele traz sobre questionamentos da
da maneira como os seres humanos se portam e o humor satírico dele, que é muito presente. Então, em 37, nós temos a obra of Mice and Men, que os meninos falaram. E, então, ele finalmente trata a América da Grande Depressão no The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath. A trágica odisseia da família George, que migram de Oklahoma para a Califórnia durante o Dust Bowl, que vendeu 10 mil cópias por semana e se tornou o romance de mais prestígio, que lhe rendeu o prêmio Pulitzer de ficção. E foi levada por John Ford em 1940 para as telas do cinema. Ou seja, começou a aclamação dele e o Pulitzer. Então, depois do sucesso do best-seller dele, Steinberg viajou para o México para coletar informações sobre a vida marinha com o biólogo freelancer Edward Hickey. Eles acabaram colaborando em Sea of Cortez, de 41, no estudo da fauna do Golfo da Califórnia. Só que ele gostava de trabalhar. Então, no ano seguinte, escreveu uma propaganda de governo chamada The Moon's Down e também atuou como correspondente de guerra. Nesse The Moon's Down, ele falava muito da luta, convidava os soldados americanos a lutarem na guerra e promoviam o antinazismo. Enfim, seus trabalhos pós-guerra foram Connery Hall, de 45, The Pole, de 47, e The Wayward Bus, de 47 também, que continham muitas críticas sociais, mas em um tom mais sensível do que os seus trabalhos anteriores. E esse tom mais sensível acabou informando a visão dos críticos daquela época quanto a ele, que acabaram tendo a admiração a sua admiração foi declinada com os críticos. Então, ele tentou retomar esse prestígio que ele tinha em Burning Bright, de 50, em East of Eden, de 52, e The Winter of Discontent, em 61. E, apesar de nenhuma das obras citadas agora terem reconquistado o carisma dos críticos, não do mesmo modo que as anteriores tinham feito, East of Eden foi levado ao cinema em 1955. E Steinberg teve 17 de suas obras adaptadas para filmes de Hollywood. Teve também grande sucesso como roteirista, indicado em 1944 ao Oscar de melhor roteiro original pelo filme Um Barco e 9 Destinos, de 44, dirigido pelo Alfred Hitchcock. Ele escreveu scripts para versões filmadas de The Pearl e The Red Pony, de 48 e 49, respectivamente. Outros roteiros foram escritos diretamente para a indústria cinematográfica, como Forgotten Village e Viva Zapata, baseado na vida de um revolucionário mexicano, Emiliano Zapata. Steinberg encantou os leitores parte do final de sua vida com seu livro de viagens autobiográfico de 62, Travels with Charlie, in Search of America. Premiado com o Prêmio Nobel de Literatura no mesmo ano, Steinberg solidificou seu papel como um dos escritores mais emblemáticos do século XX. Então, esses daqui são, apesar do Essa Eden não ter sido um sucesso, ele foi para o cinema e foi o último filme que o James Dean fez, porque nesse mesmo ano, em 1955, em setembro, ele morreu. O grande amor da Meu filho. Vai, amigo. Bem, vamos situar aqui a época do livro.
que é a década de 50, ela é bem conhecida como os anos dourados. Bem, a década de 50, tem grandes revoluções tecnológicas com evidentes implicações sociais, especialmente quando considerarmos o ponto de vista comunicacional, pois é nesse período que as propagandas invadem as rádios e recém-chegada à televisão. Os Estados Unidos tornam-se um modelo de prosperidade e confiança, uma vez que desenvolvem níveis de bem-estar social muito elevados, graças a melhorias e qualidades na habitação e de telecomunicação. Eu só quero fazer um adendo que a televisão nos Estados Unidos ela realmente começa a funcionar na metade da década de 40. Porém, aqui para gente, no Brasil, de fato, a televisão ela começa a ser instalada assim, bem precariamente em Porto de Santos, em São Paulo, justamente em 1950. Bem, a cultura e a sociedade dessa década, ela já tem um outro tipo de padrão de beleza. A gente pode lembrar que a gente estava comentando que nas décadas de 20 e 30 já era a questão do jazz, as mulheres melindrosas. Então, aqui, a gente já começa a ter os primeiros ídolos hollywoodianos, né? Então, a grande responsável pela beleza dessa época é a Marilyn Monroe. Aqui eu tenho um exemplo de uma outra grande ícone da televisão nesse momento, que é a Brigitte Bardot, que ela foi, assim como a Marilyn Monroe, um ícone de beleza e moda, e era uma das atrizes mais requisitadas naquele momento também. Como James Dean. Como James Dean, que era o grande rebelde da década de 50, né? Não bastante, com o fim da escassez do pós-guerra, que a gente já está aí falando já da Segunda Guerra, no caso, né? A beleza pode ser considerada um tema importante para a indústria, que é o que a gente carrega até hoje, né? Começou aqui essa palhaçada de padrão e tudo. Assim, era o tempo de cuidar da aparência de modo sofisticado, sem espanto. Será durante os anos 50 a alta costura e a indústria cosmética que irá desenvolver precedentes. Daí surge a moda colegial inspirada no visual sportswear. Esse período foi marcado pelos importantes conflitos políticos, como a Guerra Fria, além de inúmeros avanços tecnológicos comunicacionais e principalmente científicos. Foi durante os anos 50 que aconteceu a corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, que era, nesse momento, a União Soviética, que resultou na chegada do homem na Lua pela primeira vez. Contudo, o ponto alto dessa década é a popularização da televisão. No Brasil, em setembro de 1950, é inaugurada a TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina. Já no cinema, seguidos modelos norte-americanos difunde a moda do garoto rebelde, representada pelo James Dean, e de filmes mais populares, como a Cinderela e o Peter Pan, também obra da Disney, já nesse momento. Todos os temas da época decorreram da ficção científica e as viagens espaciais. Até mesmo os carros americanos serão inspirados na tecnologia espacial, grandes, baixos, compridos, luxuosos e confortáveis. Inclusive, os diversos aparelhos eletrônicos criados, como a máquina de lavar roupa e aspirador de pó. Quanto aos avanços científicos, podemos destacar o primeiro transplante de órgão em 1954, o desenvolvimento da primeira vacina da poliomielite em 1955. Em 57, acontece o lançamento da nave Sputnik 1, bem como o primeiro ser vivo em órbita na Terra, que vocês podem lembrar da cadelinha, coitada, a Laika, a borda do Sputnik 2. Finalmente, é nessa década que surgiu o rock and roll nos Estados Unidos, com a repercussão mundial, esteve nas vozes de cantores como Elvis Presley, que começa a fazer um sucesso em 1956, e outros como Chuck Berry, Chuck e Billy, eu acho que aqui devia ser o Billie Holiday, mas está errado. No Brasil, além da introdução do movimento rock, surge um estilo de música único, que é a nossa bossa nova, cantada nas vozes de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Aqui eu gosto de destacar que a televisão brasileira ela abre com o número musical do Ivan Cury
e da Hebe Camargo, porque eles eram os grandes ícones da era do rádio nesse momento. E é por isso que até a morte dela, há pouco tempo atrás, ela era considerada a grande dama da televisão brasileira, porque além dela ter sido a primeira que apareceu assim em preto e branco para pequenas pessoas, porque era só pessoas da elite que podiam ter televisão naquele momento, e tu tinha que pagar um carnê mensal para ter uma televisão naquela era algo muito, muito caro. Então poucas pessoas assistiram isso, mas deixou um legado a respeito que ela virou a excelente apresentadora que ela foi durante muitos e muitos anos. E quem quiser ouvir a música dela cantando aí, que é uma música Noite de Luar, ainda consegue assim facilmente pela internet. E é isso. Agora que a gente já citou a década do livro, a gente vai apresentar a obra para vocês. Então, boa noite. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho da trama da história, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós temos que prestar atenção que nós vamos ter 2 gerações de uma mesma família nessa história. Né? A primeira geração nós temos o Adam Trask e o irmão dele, Charles. E na segunda geração nós temos os filhos do Adam, que são o Caleb e o Aaron. Agora podemos começar. Lá na primeira geração da família Trask, nós temos o Adam Trask e o meu irmão dele, Charles. Eles não tinham uma relação muito boa, porque eles tinham personalidades muito diferentes, e o Charles acreditava que era menos amado que o irmão, né? O Adam Trask, ele era uma pessoa mais equilibrada, mais amorosa, enquanto que o Charles, ele tinha uma personalidade assim mais diferenciada, ele era explosivo, né? E tinha inveja do irmão, como já falei para vocês. O Adam é o primeiro filho, o Charles foi fruto do relacionamento do Hamilton, que é o pai deles, com a segunda esposa, que era a Lisa, uma mulher muito bondosa. E o Adam, apesar de não ser filho dela, ele gostava muito dela. Ele não gostava, na verdade, era do pai deles, o Hamilton, porque ele era um homem muito severo e que queria obrigá-los a seguir a carreira militar, só porque ele tinha esse sonho e não tinha alcançado. O Charles adorava o pai, como eu falei para vocês, mas ele tinha inveja do irmão, porque o irmão tinha entrado no exército e ele não tinha conseguido entrar, e por isso o pai privilegiava o Adam. Tudo isso piora quando uma mulher chamada Kate Ames, que morava em Massachusetts, resolve fugir de casa, acaba atacando fogo nessa casa dela, mata os pais, e para fugir dali, ela vai para um bordel em Massachusetts. Ela entra em relacionamento com o dono do bordel, e ele, por ser um homem violento, ele bate muito nela, ele deixa um dia perto do deserto. É quando a história dos irmãos se encontra com a história dessa Kate Ames, porque eles veem aquela mulher ali no estado de ela está muito ferida, e eles resolvem levar ela para casa para cuidar dela. Acontece que ela tem um plano, seduzir os 2 irmãos, e ela consegue. Ela casa com o Adam Trask, e na mesma noite de núpcias, ela vai lá no quarto do Charles. É assim. Uma coisa meio Vampire Diaries. Então, o Adam, logo depois que ele se casa com ela, né, com a Kate Ames, ele decide que quer se mudar para o oeste. Mas ela nunca aceita isso. Ele acha estranho, mas deixa passar porque ele era muito apaixonado por ela. No mesmo período, ela fica grávida e ela não quer ter esse bebê. Ela tenta um aborto frustrado e acaba dando à luz os 2 bebês, que são gêmeos, que vai ser o Aaron e o Caleb. Logo depois dela ter esses bebês, ela atira no marido dela, o Adam, e foge, abandonando ele machucado, né, ferido, com um tiro, e os bebês ali. Ela não queria mais nada com ele. Ela é assim, ela é espontânea. Aí ela foge e ele tem que tomar conta sozinho dos filhos, e ele tá ferido ali, como eu falei para vocês, com uma marca de tiro, né? Ela vai para um bordel em Salinas, que é o mesmo lugar. Ele sempre coloca Salinas porque é o lugar em que ele nasceu. Então, ela vai para um bordel em Salinas. Ela cada vez mais vai ganhando riqueza naquele lugar, até que ela consegue comprar e virar dona do bordel. O Adam fica muito triste com o que ela fez, de abandoná-lo, mas ainda é apaixonado por ela,
e um dia decide visitá-la, nesse negócio ilícito. Quando ele chega lá, o Eduardo fica revoltado, professor. Quando ele chega lá, ela diz mesmo, te abandonei porque eu não gosto de ti, né? Vai embora, eu não quero realmente nada com você. Ele volta triste para casa e mente para os filhos, dizendo que a mãe morreu no parto. Então, eles crescem achando que a mãe está morta. Quando eles crescem, esses irmãos também não têm uma boa relação. Eles têm personalidades muito diferentes. O Aaron parece muito com o pai, Adam, uma pessoa tranquila, responsável. Ele tem uma namoradinha, que é a Abra, enquanto que o Caleb tem inveja do irmão, acredita que ele é mais amado do que este, né, Caleb. E para piorar, o Caleb é apaixonado pela namorada do irmão. Aí, talarica, tudo bem. Calma que não cheguei no final da história. E o Caleb, como ele tem inveja do irmão, a todo momento ele quer só, né, uma razão para provar que é o melhor dos irmãos. Deixa eu passar aqui. Para conquistar o pai, o Caleb decide diversificar as culturas da fazenda que eles têm. Porque antes era uma monocultura de alface, ele acredita que ele conseguindo diversificar, transformar numa policultura, né, com alface e feijão, eles iam ficar mais ricos. Aí o pai dele magicamente ia gostar mais dele se isso acontecesse. Só que tudo dá errado, porque eles acabam não tendo dinheiro para financiar essa ampliação de culturas. Porque naquela época, para você transportar um alimento de um lugar para o outro, tinha que pagar muito caro para uma estrutura de gelo. E o pai dele fez isso, estava perto da guerra, eles estavam pedindo mais comida. Então, ele teve que gastar grande parte do dinheiro deles, das finanças, para fazer essa exportação. Só que a comida estragou, toda a comida estragou, e eles perderam todo o dinheiro, eles ficaram falidos. E, nesse mesmo momento, o Charles descobre, por meio de ouvir conversa dos outros, que a mãe dele não está morta. E ele vai atrás dele lá no bordel em Salinas. Quando ele chega lá, ele basicamente recebe dela um empréstimo para ajudar nessa diversificação de culturas. Só que quando ele fala isso para o pai dele, que ele conheceu a mãe, que ele recebeu o dinheiro dela, ele não aceita, porque é um dinheiro sujo de uma mulher que o abandonou, de uma mulher que tentou matá-lo. Então o Caleb, ele fica enfurecido, porque, poxa, eu tive o trabalho de sair daqui, falar com minha mãe, que eu nunca tinha visto, pedir dinheiro para ela e meu pai não aceita, ele me detesta. Ele ficou com ódio, ele brigou tanto com o pai dele que o pai dele teve um derrame. Foi parar no hospital, ele teve um derrame, de tanto foi a briga, a gritaria ali entre esses dois. E depois ele foi lá com o irmão dele, o Aaron, que era um cara muito ingênuo, e falou para ele assim: olha, nossa mãe está viva, ela é dona de um bordel. E levou ele lá para conhecer a mãe, dona do bordel. Ele ficou tão devastado de descobrir que o irmão sabia disso, tinha escondido, que o pai sabia disso, tinha escondido, que ele se alista no exército. Ele termina o namoro com a namorada, ele não visita o pai, ele simplesmente some na história, ele vai para o exército. Enquanto isso, o Caleb, depois que ele faz todas essas bobagens, ele realmente percebe que ele cometeu muitos erros. Ele percebe que ele não deveria ter levado o irmão para conhecer a mãe do jeito que ele fez, que ele não deveria ter falado, gritado com o pai do jeito que ele fez, porque ele só piorou a situação. Ele acabou se tornando o vilão da história. Mas ele percebe isso e resolve mudar. Ele passa a ser uma pessoa mais equilibrada, que passa a fazer uma autocrítica. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo falar aquilo? Ele consegue a redenção dele na história. E dá tão certo essa mudança dele que o pai começa a se tornar mais próximo e amoroso com ele, e ele consegue ficar com a namorada do irmão. Eles ficam juntos no final da história. Ou seja, tudo certo dele, né? E o final é aberto. Por quê? Porque o autor ele não diz pra gente claramente se o Aaron ele volta da guerra vivo ou se ele morreu, né? Ele não conta como é esse reencontro dos irmãos. Ele deixa muito aberto para a gente imaginar: será que a história vai acabar de uma forma negativa, que nem a história do tio e do pai? Ou será que eles vão conseguir mudar essa história, eles vão conseguir
né, se perdoar e ter uma relação boa de irmãos. E é justamente em cima desse final ambíguo que dá para nós fazermos várias análises sobre a história e a intertextualidade que esse livro tem com a questão bíblica, né, do Caim e Abel. Porque vocês devem ter percebido, né, ó, Caleb, Aaron, Adam, Charles, todos têm as letras de Caim e Abel. Né? O título é East of Eden, né? É o Éden, Jardim do Éden. Então, aqui eu trouxe para vocês, para fazer essa análise, uma avaliação do Eric Van Aster. O Eric Van Aster, ele é um inglês, que ele é doutor em literatura, né, pela Universidade de Lisboa, e ele dá aula na Universidade da Suíça. E ele gosta muito das obras desse autor, de Steinbeck, e por isso que eu trouxe a análise dele para vocês. Consoante o Eric Van Aster, há uma grande reflexão acerca da palavra tinshel, do hebraico para a língua inglesa, visto que a tradução dela pode ser tu mayest, que é podeis, ou tu shalt, que é deveis, dando margem considerável para diferentes interpretações desse termo na história, associadas à questão entre determinismo e livre-arbítrio. Porque nesse período as pessoas gostavam muito de passar a ideia que eram o exemplo da moral e dos bons costumes. Eu sigo tudo que a Bíblia fala, tudo que é certo eu faço, sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa perfeita, não tenho falhas, né? Mas essa não era a verdade. As pessoas não seguiam cegamente aquilo que era considerado bom e adequado. A gente não segue nem os dias de hoje, né? E era isso que ele queria deixar claro lá. Ele queria escancarar o falso moralismo dentro das famílias, dentro da vida humana, né? Então, por isso que ele colocou essa palavra tinshel, para as pessoas que forem buscar de verdade, ler, além do que está simplesmente escrito ali, forem buscar refletir, perceberem que ele deixa isso dúbio, nessa questão entre determinismo e livre-arbítrio. Será que tudo que a gente faz já foi determinado? Ou será que nós temos a liberdade de escolher nosso caminho? É o grande quê da questão nesse livro dele. De acordo com o Eric Van Aster, das duas gerações de irmão, os nomes começam de forma simbólica com A, Adam, Aaron, que nem o Abel, né? E C, Charles e Paul, como o Caim. A redenção vem do esforço do livre-arbítrio e da capacidade de perdoar, né? Ele acredita, entre determinismo e livre-arbítrio, que nós temos, sim, livre-arbítrio. Justamente quando nós pensávamos que a história do Aaron e do Caleb ia se repetir, que nem a do Caim, do Abel e dos tios dele, isso não acontece, o final é aberto. A gente pode imaginar que eles tiveram a liberdade, né, de se redimirem, se perdoar, e não foi algo determinado. Sempre os irmãos dessa família vão se matar, não vão conseguir ser amigos. Isso aí modifica a ideia, né? Então, não é um determinismo. Temos um livre-arbítrio aqui. Tem a persistência de inclinações para o mal, como a Kate Ames, que é a mãe dos irmãos, né, dos gêmeos, revelando a releitura bíblica e exaltando a liberdade humana. Ao mesmo tempo em que eles mostram, né, que o livre-arbítrio ele pode servir para o que é uma coisa boa, porque tu tem a liberdade de escolher a tua vida, ele mostra que muitas pessoas, mesmo sabendo dessa liberdade, escolhem seguir o pior caminho. Tem uma inclinação para o mal, como é a Kate Ames. Ela sabe que é errado dar um tiro no marido dela, sabe que é errado trair, sabe que é errado abandonar os filhos, mas eles fazem aquilo porque simplesmente é da índole dela, né? E tem a questão, realmente, de deixar, biblicamente, Da mulher que Deus tem... dá essa ideia de livre-arbítrio. Ele fez Jesus lá na cruz para ter esse negócio, todo mundo escolher a sua vida. Sim, tem a questão também das mulheres serem muito retratadas, ainda nessa história, que acho que é um equívoco assim, dele, de sempre colocar as mulheres como as tentadoras, as que trazem o pecado. Mas, enfim, né, ele estava querendo relacionar com a Bíblia. E na Bíblia, muitos personagens são assim, como a própria Eva. Talvez ele só quisesse usar parte do Novo Testamento. Pois é, eu acredito que é justamente por isso que ele faz, como eu falei, trazer a questão da Eva, que sempre a mulher que tinha esse papel lá dentro da Bíblia nesse momento. Eu acho que é mais ali. É bem mais ali. Tem a questão do determinismo. A Lilith, eu conheço.
Determinismo versus livre-arbítrio e a moralidade são as questões principais da releitura, né? Tem uma frase do Steinbeck que é essa aqui. Os humanos são apanhados em suas vidas, pensamentos, fomes e ambições, em avareza e crueldade, mas também em bondade e generosidade, porque eles caminham em uma rede do bem e do mal. Então, aqui ele mostra que todos os seres humanos não têm um perfil 100% bondoso, 100% maldoso. Todos nós caminhamos em uma rede do bem e do mal. E é justamente o nosso livre-arbítrio que permite que a gente escolha qual caminho vai seguir. Né? Ele descarta essa hipótese do determinismo. E essa questão da moralidade, como eu falei, ele critica o falso moralismo dos cidadãos do país dele naquela época. Mas ele traz também a questão da redenção. Como eu falei para vocês, o personagem, depois que ele faz o pai dele ir para o hospital, faz o irmão ir para o exército, ele tenta se redimir, ele avalia que o que ele está fazendo não é uma coisa saudável, nem para ele, nem para as pessoas próximas, e ele busca a redenção, ele consegue isso. E também isso só é possível a partir de uma autocrítica, né, uma análise do psicológico humano, você parar e refletir sobre os seus atos, suas ações, do que você pode fazer para evoluir como pessoa, tornando alguém mais solícito, mais bondoso, menos egoísta. E uma releitura disso aqui que a gente pode fazer no dia de hoje, uma das muitas, seriam as pessoas que vão presas, por exemplo. Roubei alguma coisa, essa pessoa vai presa, fica tantos anos, cumpre, né, o que o julgamento afirmou, e quando sai dali, aquelas pessoas que passaram de fato aquele tempo e quiseram uma mudança na vida, não voltam para a vida ilícita, buscam trabalhar, ter relações saudáveis, ilícitas. Isso eu acredito. Um exemplo típico seria isso, a pessoa que vai presa e passa esse tempo de reclusão, de fato, tentando ser uma pessoa melhor, se redimir. Dos ônibus, enche o saco, velho. Aqueles caras que pregar, que podia estar matando, podia estar não, roubando. que eram usuários de drogas e foram para reabilitação e estão pedindo lá. Pois é, eu não acredito. Tenho certeza que ele é Machado de Assis. Eu tenho certeza que já no momento que ele já não vai ter episcopal, é defeito. É isso. Essa Muito frase bem. aqui, É essa isso frase aqui mesmo. já estava chateada, ele já estava criticando tudo isso aqui. Bem, E professor, ah, quando vai aquele site assim, eu gosto de ver depois reviews de outras obras dele. Todo mundo fala que é incrível e dá para perceber do papo. bem, vocês perceberam, tá?